Amigos, irei tecer uma rápida reflexão sobre o livro de Yeshayahu, o livro de Isaías, capítulo 24, versículo 5, da qual diz a seguinte frase, seguinte palavra, seguinte expressão, abre aspas, a terra está contaminada pelos habitantes, pois eles transgrediram os ensinamentos, alteraram a lei e quebraram a aliança perpétua, fecha aspas. Esta reflexão ela é muito clara quanto à questão das mitzvot, dos mandamentos do Eterno, das leis, dos estatutos, das ordenâncias. Ao contrário do que muitas correntes filosóficas afirmam, que os mandamentos de Deus foram anulados ou revogados ou alterados. As escrituras sagradas originais, hebraicas, da Torá e do Tanar, expressam definitivamente que quando qualquer lei do Eterno, qualquer mandamento do Eterno sofrer qualquer alteração, isso sim representará uma grande problemática. Uma grande problemática que afeta ou afetará diretamente qualquer pessoa que tenha a predisposição de se aproximar do Eterno. É impossível se aproximar do Eterno se não for buscando aceitar os mandamentos do Eterno. Aceitar o fato de que os mandamentos de Deus, do Eterno, são irrevogáveis e não podem sofrer anulações. Ao mesmo tempo, o mesmo profeta Isaías, no capítulo 58, versículo 12, de maneira muito concisa, de maneira muito interessante, ele esboça a seguinte afirmação, abre aspas, você reconstruirá as ruínas antigas, reerguerá as fundações do passado e será chamado o reparador dos muros rompidos, o restaurador das ruas em que se vive. Fecha aspas. É exatamente nesse ponto que eu quero tocar com vocês. A questão das alterações ou das tentativas de alterações das leis do Eterno através de correntes filosóficas tem o seu devido antídoto. E o seu devido antídoto, ainda nesta geração a qual vivemos, se chama Techuvá. Ou seja, pessoas que têm a predisposição de se aproximar do Eterno, aceitando as suas mitzvot, aceitando seus mandamentos, aceitando a veracidade do Tanar, a irrevogabilidade da Torá. Reconstruidores das ruínas antigas, aqueles que iriam reerguer as fundações do passado, aqueles que seriam chamados os reparadores dos muros rompidos, os restauradores das ruas em que se vive. Somos nós, meus amigos. Somos nós. Aqueles que buscam praticar a Techuvá. Aqueles que se reencontraram através da Techuvá. Aqueles que viraram as costas para as sínteses filosóficas, para as sínteses meramente filosóficas, e fizeram exatamente o caminho contrário dessas correntes filosóficas que são contra os mandamentos de Deus. Como, por exemplo, no século I, no ano 70, quando Jerusalém estava em chamas, Roma, com as suas tropas, executando, matando, expulsando o povo judeu ali de suas terras. Mas tinha um povo ali, aguerridos, o povo de Massada. Eles ficaram lá até a morte. A histórica guerra de Massada, o massacre de Massada. Um grupo de judeus que não aceitaram os desmandos e as demandas da filosofia greco-romana daquele período, dos filósofos helenísticos, do período helenístico daquele período, mas que eles serviram de exemplo para todos nós. Eu costumo dizer, meus amigos, que quando a gente
busca praticar a Techuvá, a gente precisa de bons exemplos. E um desses grandes exemplos é o povo de Massada, uma comunidade pequena, mas uma comunidade muito forte naquele período do século I em Jerusalém. E eles lutaram até a morte pela manutenção dos mandamentos do Eterno, pois eles não aceitavam a revogação, eles não aceitaram a anulação. Para eles, a Torá era irrevogável, e a cultura helenística e a cultura filosófica daquele período definitivamente não representava as escrituras, não representava os escritos originais hebraicos e aramaicos da Torá, do Tanar, dos Neviins e dos Retuvins, das leis e dos profetas. Essa reflexão que todos nós possamos buscar através da Techuvá, sermos nos dias de hoje os reconstruidores das ruínas antigas, aqueles que irão reerguer as fundações do passado. Nós seremos chamados reparadores dos muros rompidos e os restauradores das ruas em que se vive. Nós, aqueles que buscam na Techuvá o verdadeiro sentido da nossa existência. Que todos nós possamos pensar nessa reflexão. Baruch Hashem, reiteradamente, Shavuot Tov, Shalom a todos.